Olá, meus amores, tudo bem? Bora? Bora que bora prosear um bocadinho? Com o objetivo de... Tudo aqui tem objetivo, né? Parece uma mera conversa, um bate-papo aqui, mas tem um objetivo. Sempre tem o que, o que buscar, né? Tem um propósito. E o propósito aqui é refletirmos sobre algumas questões que pode ser que esteja acontecendo com você e você não tenha ainda percebido, né? Não tenha a percepção de que, ops, alto lá, porque isso aqui acontece aqui em casa, isso aí acontece comigo. Peraí, né? Por quê? Porque quando estamos dentro da situação problema, muitas vezes a gente realmente não enxerga. Mas bora! Bom, para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Gislene Teixeira, sou sexóloga, especialista em relacionamentos e é um prazer imenso ter você aqui comigo, conosco, né? Então, aproveita, já curte, compartilhe, comente, se inscreva no canal, clique em inscrever-se, depois você clica no sininho e depois você clica em todas para não perder nada daqui do canal. E para quem já é daqui da nossa família de Divissex, vocês já sabem, mas é sempre bom repetir, que vocês são sempre extremamente bem-vindos. Bom, é muito comum, não deveria ser, mas, né, entre o mundo ideal e o mundo real, tem assim nossa, uma gigantesca. E uma questão de muitos fatores, esta diferença. Primeiro que o mundo ideal, ele é ideal, mas entre o ideal e o real, né, a gente tá falando de outro mundo aí no meio do caminho. Claro que todo mundo quer um mundo ideal, um relacionamento ideal, um amor ideal. Nem sempre é assim. Quase nunca é assim, né? Enfim, a gente pode usar de ferramentas, de mecanismos, de estratégias, de vivência, de experiência, de muitos fatores que podem nos levar a chegar bem próximo do que a gente almeja. Mas não podemos fechar os olhos e ignorarmos as reais possibilidades de não acontecer exatamente como a gente idealiza. E isso é muito importante entendermos isso para que as decepções que são basicamente inerentes, elas sejam mitigadas. Enfim. Para isso a gente parte do conjunto de autos, né? Que eu falo sempre aqui na questão da autoestima. Autoconhecimento, a própria autoestima, autovalorização, autoimagem, auto tudo. E se é auto, é referente a nós. Pois é. Se é auto, é referente a mim. E se é referente a mim, é minha responsabilidade fazer as coisas acontecerem ou cuidar, seja lá do que for que eu precise neste momento. Estou falando de não terceirizar as nossas responsabilidades. Quando eu terceirizo as minhas responsabilidades e elas são frustradas, qual é o caminho que eu vou... Como é que eu vou chegar na outra ponta? Encontrando um culpado. Eu vou achar um culpado. Ah, mas não foi isso, não era isso. Mas não era a sua responsabilidade? E você não fez? Então, né? E eu
eu vejo muitos casos, normalmente mulher é o público mais assertivo aí, mais assertivo não, mais presente, de fazer tudo por um relacionamento, porque sim, porque eu amo, porque eu não consigo me ver sem essa pessoa. Há quem chame, e eu conheço centenas de pessoas, e com certeza você também conhece, talvez até você seja uma delas, que chama o parceiro de vida. No primeiro momento, pode parecer algo tão inofensivo, mas nem se pensa. Vida, sabe? Uma verdade repetida 1000 vezes, uma mentira repetida 1000 vezes, ela se torna verdade. Se eu vou, né, criando esta narrativa, construindo essa narrativa de que o outro é minha vida, o que vai acontecer quando este outro, outra pessoa, pode ser ele ou ela, começar a me machucar, começar a não entregar aquilo que deveria entregar, no sentido de respeito, de afeto, de consideração, de companheirismo, de cumplicidade, de admiração, de tudo, de tudo. Não vai acontecer nada. Eu vou ficar me frustrando, mas é minha vida. Como que eu vou mexer nisso? Né? Se já não tá bom, porque não está me entregando o que deveria entregar, eu vou mexer ainda? Não. Vai que eu fale alguma coisa, eu escuto muito isso. Vai que eu fale alguma coisa, a pessoa resolve ir embora. Ou não falar mais comigo, não me convidar mais para sair, arranjar outra, pedir o divórcio. Se este for o caminho e o desejo da outra pessoa, não há o que impeça. A única coisa que vai acontecer é que a pessoa vai fazer isso, que está ali nos planos dela, nos desejos dela, e você vai se humilhar. Eu quero pontuar uma questão. Sabe quando quem tá de fora, sempre vê as coisas de uma outra maneira, normalmente mais claras. Quem está de fora vê o fato e exclui ou deixa no cantinho ali a questão do sentimento, da emoção, porque não está vivenciando aquilo. Está olhando apenas um fato. Sabe quando a gente assiste a um filme? Ou quando a gente olha uma cena pela janela e você está olhando a pessoa ali tentando... Um exemplo simples, bobo. Vem aqui na sacada e vejo ali na rua, aqui em frente ao condomínio, a pessoa se matando para estacionar o carro numa vaga apertada. E eu vejo que a pessoa vai, ela volta, ela vai, ela volta. E para mim é só assim. Tá difícil estacionar ali. Nossa, mas por que ela... Dá vontade de gritar, né? Esterça para a direita, agora vira tudo, vira o volante inteiro. Não, mais um pouquinho, alinha o carro, alinha as rodas. Alinha o volante que vai alinhar as rodas. E a gente tá vendo. Vai bater. Vai, tá longe. Ih, falta muito. Eu tô olhando só o fato. Aquela pessoa, pode ser que ela seja inexperiente e ela esteja ali fazendo todas as manobras que eu estou vendo, observando, só que ela tá ali, ela tá até suando. Ela tá nervosa, ela tá com medo, ela tá estressada, e se eu bater, e se eu ralar no outro carro, ai meu Deus.
ela está é uma outra coisa. Quem tá de fora só tá observando. Vai bater, mas tá longe. Como é que ela não enxerga que tá longe? Nos relacionamentos é a mesma coisa, né? A gente olha o fato. Principalmente eu tô falando enquanto profissional. Eu olho o fato. Ponto. Eu quero pontuar uma situação que eu já vi inúmeras vezes. Já vi mais característico a protagonista ser a mulher, mas também já vi homens com menos recorrência, mas também já vi vários homens. E a situação é assim: ai, Gislene, eu amo tanto, mas eu amo tanto, mas eu amo tanto, 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 tanto a minha esposa, o meu marido, que eu tenho medo, eu tenho pavor de pensar, ao menos pensar, que um dia algo possa dar errado e que o relacionamento possa terminar, ou que ela não me queira mais, ou que a gente se separe. E aí você depois observa o parceiro, né, o cônjuge, o objeto de desejo, e você vê que aquelas características que aquela pessoa, que o cônjuge, né, que tem medo de perder. Eu falo sempre, quando tem medo de perder é porque já perdeu. Sabe, é tipo aquela coisa assim, se eu preciso explicar muito, é porque algo de estranho tá acontecendo aí. Porque a pessoa é doce, a pessoa é companheira, ela é delicada, ele é, e é aquele mar de rosas. E aí você conhece o parceiro, a parceira. E aí você vê que a outra pessoa que é tida como um doce, não é. Ela dá respostas ásperas. Ela é desrespeitosa, mas de uma maneira polida. É um paradoxo. É aquele morde e assopra. E você olha e faz. E você olha pra cá, tipo uma resposta agressiva disfarçada de suavidade, sabe? Tipo chocolate com pimenta. E aí você olha e fala. Aí você já olha pra outra parte, você fala: o que ele vai falar? Como é que ela vai reagir? Você já até, né, se afasta assim na cadeira. E a outra pessoa não percebe a agressividade. Porque ela está naquela fase de o outro é doce. Eu tenho medo de perder. Não, não é. Não é doce. Você que está com a máscara que você não consegue enxergar a realidade. Então, quem é você nessa história de eu amo tanto, mas tanto, tanto, que chega a doer eu pensar em um dia não ter essa pessoa ao meu lado? E esse medo tem várias questões. Ela vai te minando. Se você não tiver o seu conjunto de autos bem ajustado, português bem claro, o seu medo vai se realizar. Você vai perder. Se você vai perder a outra pessoa, eu não sei. Mas que você já se perdeu de si mesmo, óbvio. Sim. A ponto de sequer enxergar a realidade que está ali. A ponto de sequer
quer enxergar que o outro te dá respostas ásperas, te trata mal, te desrespeita e você não consegue enxergar. Recente eu vi exatamente essa situação que eu tô desenhando aqui para vocês. E eu observava o casal, eu tinha atendido separado, né? Eu atendo casal, eu atendo separado. Em algumas sessões eu junto. Eu já sabia qual era o lado de um, qual era o lado de outro, qual era o posicionamento de um e de outro em relação ao relacionamento. Ele era alucinado por ela. Ela, tipo, tá, tô aí com essa pessoa. Sem grandes pretensões. E aí o desajuste, o desalinho é gigante, mas... E ela sabendo que ele era exatamente tudo isso, né? Que ela era tudo isso para ele, ela meio que fazia esforço nenhum. Aliás, esforço zero. Olha, é desse jeito. Ditava todas as regras, sem negociação. Algumas questões que ele não concordava, mas ele aceitava pelo medo de perder. Porque se eu confrontar, eu posso perdê-la. Então eu aceito aquilo que não é exatamente o que eu queria ou não é confortável para satisfazer ao desejo da outra parte. E eu sabendo, esta parte, sabendo que este aqui vai fazer exatamente tudo que eu quiser, eu não só imponho, e se a gente usa a palavra impor num relacionamento, já era, né? Mas não só impunha as questões, como, tipo, eu não tô nem aí. É desse jeito. Sem abrir espaço algum para negociação. E essa outra parte, que tudo aceitava, enfim, né? Como se de fato verdade fosse inquestionável, inegociável. Não tinha nem os combinados dos inegociáveis. E quando eu não tenho os meus negociáveis e os meus inegociáveis, eu já perdi os meus valores. A minha cartela de valores já passou a ser inexistente. E quando os meus valores deixaram de existir, de serem reconhecidos e validados, o que me sobra? Sobra apenas ser marionete daquela pessoa que eu não admiro apenas, mas que eu venero. E quando existe este vínculo, na verdade não existe um vínculo, existe uma submissão, e relacionamento algum dura ou dura por um tempo, né? Mas não é saudável. E qual é o primeiro passo? É cuidar do relacionamento? Não, é cuidar de mim. É olhar para mim. É olhar, é começar a mexer com um conjunto de autos. A minha autoestima já foi para debaixo do tapete. Porque quando eu estimo alguém, eu cuido, eu respeito, eu trato bem, eu paparico, eu faço, eu
valorizo a presença, dou, né, tempo de qualidade, atenção, respeito, parceria, afeto. Isso a gente faz quando a gente estima o outro. E quando a gente... E a autoestima é estimar-se, né? É estimar a si mesmo. E se eu não estimo, não me estimo, O que sobra? O que sobra? Sobra ser marionete, sabe aquele brinquedinho assim, das cordas, do outro. O maior problema é que essa pessoa, loucamente apaixonada pelo outro, pela outra parte, seja ele, seja ela, enfim, não consegue enxergar. E não enxergando, inexiste o problema. inexistindo um problema, uma dor, eu não procuro ajuda. Até que a coisa desabe sobre a nossa cabeça. Nada desaba de uma vez nesse cenário. Começa com o gato subiu no telhado. Ontem Eu disse para uma pessoa. A conversa Era assim. Deixa eu ver como é que eu resumo aqui para não expor o caso. Ah, meu caso. Meu casamento tá ótimo. Lembrem-se Que eu sou especialista em relacionamento extraconjugal. Meu casamento tá ótimo. Time que tá ganhando não se mexe. Eu falei, E por que você tem ido bater bola em outros campos? Então, este time não está tão bom assim. Este campeonato já está perdido. A questão é, o aviso está dado. O gato subiu no telhado. Sabe a expressão do gato subiu no telhado? O gato subiu no telhado. É uma questão de tempo. E quando eu faço as coisas que fogem ao eu vou usar trivial, mas talvez as pessoas não entendam exatamente o que eu quero dizer com trivial. Ao ordinário, acho que ficou pior, né? Ao comum. Quando foge ao comum, como deveria ser, é sinal de que algo de errado não está certo. Comece a olhar não para o outro, não para as dores, mas para você. Comece a olhar para você. Por que você está aceitando? Por que você não está aceitando? Porque o maior problema normalmente é quando aceita. Quando tudo aceita, a gente precisa questionar por que eu aceito tudo. O outro me faz de gato sapato e eu aceito por quê? Eu tenho medo. Medo do quê? Esse medo, ele é, sabe, tem um porquê ou ele é infundado? E ainda que tenha um porquê, como é que eu vou resolver isso? Porque não existe nada pior do que viver Tendo como companheiro ali o medo. O medo, ele pode te paralisar. E você pode nem sequer enxergar o que está ali a um dedo do seu nariz. Então, presta atenção
Presta atenção. Eu amo tanto, mas eu amo tanto, mas eu amo tanto, que chega a dar uma dor assim no peito de imaginar, né, uma hipótese de que um dia esse relacionamento possa vir a romper. E por amar tanto, 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 você não enxerga o quanto você está sendo tratado com desrespeito, disfarçado de, é o jeitinho dela. Sabe criança mal educada? Que quem tá de fora fala assim, eu não gosto dessa frase, mas ela cabe, encaixa aqui. A pessoa olha de fora e fala assim, vê uma criança fazendo birra, vê a criança berrando, se jogando no chão, batendo nos pais, porque que é um brinquedo, porque que é um doce, porque, sabe? E aí é muito comum as pessoas de fora olharem e falarem assim, se fosse meu filho. se Fizesse isso comigo. E aí, normalmente vem Uma outra pessoa e diz assim, se fosse seu filho, você fala isso porque não é seu filho, ou porque você não tem filho. Se fosse o seu, ia fazer igualzinho. Você fala, mas não ia mesmo. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas quando a gente está dentro da situação, né, está vivenciando, a gente não enxerga essa falta. E a mãe da criança birrenta fala, ele é tão generoso, né? Tudo dele é assim, né? Generoso, genioso. Ele... Mas não é lindo? Criança tá fazendo um escândalo. filhinho. Vem cá, amorzinho da minha vida. Não enxerga. E, mas você está Criticando? Não, eu estou pontuando. Porque muito provavelmente, se nós estivéssemos na mesma situação, talvez nós também não enxergaríamos. Só mesmo com esse Conjunto de muitos autos, que eu falo que é a base de tudo, esse conjunto de autos. Só ele, esse conjunto, vai nos proporcionar, alicerçar, que a gente tome as rédeas da nossa vida. Só assim. Enfim, tem muita coisa a se falar sobre isso, mas o primeiro passo é olhar para dentro. Para dentro. E desse conjunto de autos, olhe, comece pela autoestima. Uma das palestras que eu mais vendo, palestra, entrevista, roda de conversa, curso, é sobre autoestima. E eu falo, né? Eu apresento nestas diversas modalidades. Autoestima é um sentimento. Autoestima não é o que as pessoas normalmente olham e falam assim, é passar um batom, colocar um brinquinho, vou ficar, né, fazer as unhas, tô linda, então é isso. Também, mas isso é um milésimo do todo. Autoestima é de dentro para fora. Autoestima é biopsicossocial. E se não olharmos a autoestima como biopsicossocial, você só vai passar batom e colocar brinquinho. E nada vai mudar na sua vida. E quando a gente muda a nós mesmos, o mundo muda.
Não basta ser, E aí é uma via de mão dupla. né? Não basta ser. Eu tenho que mostrar o que eu sou. No sentido Não é mostrar de se aparecer, não é mostrar de... Ai, como é que fala? Ai, tem um termo aí que As influencers falam, que eu não lembro. lembro agora. Não é se aparecer, é me enxergue como eu sou e me trate desta maneira. E aí, popularmente, Tem uma frase que tem muito zum, zum, zum em torno dela, e tem várias leituras, possíveis leituras. E uma delas e a frase é: não aceito menos que eu mereço. Tem muitas leituras aí. Algumas nem tão positivas assim. Mas não aceito menos que eu mereço eu estou te mostrando isto aqui que eu sou, e o mínimo que eu exijo é que seja. seja recíproco. Então, a questão do respeito, Se eu me respeito, eu jamais vou admitir vindo de absolutamente ninguém neste mundo que me trate com falta de respeito. Se eu me valorizo, Eu, em hipótese alguma, vou aceitar que o outro não me valorize. porque eu vou saber me Posicionar, porque eu sei quem eu sou. Eu sei dos meus valores. E se não estiverem sendo contemplados ou reconhecidos, respeitados, não tem por que eu ficar num local, numa relação, seja ela de amizade, de conjugalidade, profissional, não tem razão de ser. E eu não aceito menos que eu mereço. Só que isso, A gente começa olhando para dentro, cuidando de nós, comece a autoestimar-se. Porque depois é um caminhar. A gente vai pavimentando essa estrada. Mas comece por estimar-se. você vai ver como a sua vida muda. Muda. Eu te garanto, muda. Bora agora? Já te dei aí alguns Caminhos. possíveis Agora me diz, o que você vai fazer com tudo isso? que a gente conversou aqui. Diz, agora é com você. Eu te passei essa informação, esse conhecimento. Agora você vai transformar em ação. Depois eu quero que você me conte quais foram as ações que você que despertou aí, né? Quais foram as questões que te despertaram a partir destas reflexões, e quais são as ações que você vai fazer agora para mexer, fazer funcionar tudo isso. Caso contrário, vai ficar aquela coisa de entra por aqui, sai por aqui. A gente tem que fazer escolhas e atitudes. Bora? Agora é com você. Beijos.